Crise financeira, baixas de atletas, derrotas no Paulistão e protestos da torcida. Não era o começo de ano esperado por todos os pontepretanos depois de um 2025 de glória. Sou bem sincero para você, não foi fácil, foi muito difícil. Mas era entre comissão técnica e jogador. Agora saiu da nossa esfera. Não tá mais na minha mão. Você entendeu? Nem na minha, nem da comissão, nem de ninguém. Não tá mais na minha mão. Ontem à noite, torcedores se concentraram em frente ao Majestoso. As principais cobranças foram a condução administrativa do clube, especialmente os atrasos financeiros e o impacto da crise na montagem do elenco para o Campeonato Paulista. A diretoria alvinegra se manifestou em nota dizendo que entende o protesto, mas que ele foi articulado por ex-dirigentes com terceiros interesses, e completou dizendo que o clube segue com as atividades normais no Majestoso, enquanto tenta equacionar pendências financeiras, entre elas o Transferban. A Ponte Preta precisa pagar o valor de mais de 2 milhões de reais à CBF e ainda deve mais de 1.600.000 na CNRD por parcelas atrasadas em acordo firmado no ano de 2024. Isso para conseguir inscrever os atletas contratados para esta temporada. Além disso, a Macaca também foi condenada pela FIFA a pagar mais de 200 mil reais a Luiz Hakim, dívida que foi acumulada pela Macaca durante a passagem do zagueiro em 2024. A Alvinegra tem o prazo de 45 dias para acertar o pagamento. Se não houver a quitação, o clube campineiro corre o risco de sofrer mais um transferban. Neste caso, a proibição é de contratar jogadores por 3 janelas de transferências. A diretoria da Macaca corre contra o tempo para quitar essas dívidas para tentar recuperar a equipe dentro de campo. No Paulistão foram 3 partidas e 3 derrotas, o que deixa a Ponte na lanterna da competição. Mas a minha maior desculpa que eu quero pedir é para a torcida da Ponte Preta. Esse sim merece o mínimo de minha parte, a desculpa porque eu sou o comandante. Então eu quero me desculpar com a torcida da Ponte Preta por não estar sendo suficiente nesse momento, por não estar conseguindo ajudar. E a gente fico muito frustrado com tudo isso, sabe? A gente tem que colocar a cara tanto na alegria e na tristeza, né? A vida é assim. Então eu quero direcionar isso para a torcida da Ponte Preta, que é a torcida que sempre nos apoiou aqui de novo hoje. E eu quero me desculpar por não estar conseguindo, os jogadores também muito frustrados por não estarem conseguindo. Mas é uma sucessão de coisas que estão acontecendo que acaba dentro do campo, né? Já começou pela pré-temporada, tudo isso, e vai refletir dentro do campo, não tem jeito, a bola realmente vai punir. Uma crise financeira que levou atletas deixarem o Majestoso. Nesta semana, o meia Elvis e o zagueiro Alisson Maia protocolaram oficialmente pedidos de saída. O Alisson Maia deve deixar o clube antes mesmo de estrear, repetindo o desfecho de outros atletas que também se desligaram do clube recentemente, como Gabriel Inocêncio, Wallace e Pedro Martins. Já no caso de Elvis, a situação ainda passa por ajustes formais. A diretoria aguarda uma nova reunião para discutir os termos da saída, mas o meia já deixou claro aos dirigentes que não pretende permanecer. A saída de Elvis representa um impacto direto no elenco, já que o camisa 10 vinha sendo uma das principais lideranças técnicas do grupo nos últimos 4 anos. A Ponte Preta volta a campo amanhã para enfrentar o São Bernardo no Majestoso. É o que mais perguntam, torcedor da Ponte. E o Transferban? Caiu o Transferban? Já pagou o Transferban todo dia lá na Rádio Bandeirantes? Essa pergunta. Caiu, hein? Caiu. Mas não caiu. E aí, Breno Beretta, caiu o Transferban? Não caiu, Batista. Aliás, pode aparecer outro Transferban, né? A Ponte tem 45 dias para quitar. Ela foi condenada pela FIFA quase 228 mil reais ao zagueiro Luiz Hakim, dívidas acumuladas durante a passagem do jogador na Ponte Preta em 2024, né? Decisão na última sexta-feira, dia 16, estipula o prazo de 45 dias, ou seja, a partir do dia 16, 45 dias para o pagamento. Se não, a Ponte vai ter um novo Transferban,
Ou seja, a situação é muito complicada, é mais complicada do que a gente imagina. Ontem teve o protesto pacífico na porta do Majestoso, os torcedores pedindo principalmente, né, a saída de hoje quem está no comando da Ponte Preta. Haverá um novo protesto, só que das organizadas. A gente está vendo imagens do protesto de ontem, que foi um protesto pacífico. Haverá um protesto amanhã, antes do jogo da Ponte Preta, importantíssimo contra o São Bernardo para a Ponte na tabela de classificação do Campeonato Paulista, mas haverá um protesto agora das organizadas e, é claro, junto com torcedores que comparecerem no Majestoso. Aliás, a Ponte divulgou com relação a ingressos, Batista, a gente vai ver o valor dos ingressos, R$30 meia entrada e 60 o preço normal na arquibancada, R$100 para o torcedor VIP, né, ou 50 meia entrada e vitalícia 120 o preço normal e 60 a meia entrada. Deixa eu passar uma outra informação a respeito do Gé, porque o Gé já atuou lá na Turquia, já estreou pelo novo clube dele. Tinha, o que a gente tinha divulgado até, né? O valor que a gente tinha de $800 mil pela negociação do Gé. Só que esse site turco, a gente está vendo aí, divulgou que a negociação do Gé foi de €1 milhão. Ou seja, é um pouco a mais, então, se a gente se basear por esse site, €1 milhão. Hoje o euro, para se ter uma ideia, está R$6,30. E o dólar está custando aproximadamente R$5,36. Ou seja, a primeira informação divulgada foi $800 mil, mas esse site turco está dizendo que a negociação foi de €1 milhão, Batista. Bom, a Ponte tem 35% e a Ponte tinha 60%, mas em 2023 negociou um percentual com o empresário. O Itapirense tem 40%, manteve os seus 40%. E a Ponte ficou com 35%. Então, $800 mil, €800 mil, daria aproximadamente aí €1,5 milhão. Então, se for €1 milhão, aí dá um pouco mais, né? Quase R$2 milhões. O dinheiro, não sei se caiu na conta da Ponte, né? Mas se o jogador já estreou, significa que passou pelos exames e também não estrearia se o dinheiro não tivesse sido depositado. É óbvio, né, Batista? Como é que você vai autorizar, por exemplo, o registro de um atleta que acabou de ser negociado sem ter o pagamento, ou pelo menos o acordo, né, CH? Porque às vezes pode, vou pagar em 10 pagamentos, pelo menos isso, mas alguma coisa aconteceu. Para ele ter estreado, certeza. Estou fazendo uma conta aqui. Vai. 35% é isso? É. Vamos ver aqui. Resolve o problema da Ponte. Se ninguém, né, bloquear o dinheiro, dá 2 milhões mais ou menos. Resolve o Transferban, né? Resolve o problema do Transferban. Da Ponte não é um problema, são inúmeros. Mas o de imediato é pagar o Transferban para liberar os jogadores que estão aí no stand-by, esperando essa liberação para poder entrar em campo. Hoje o grande problema da Ponte é o Transferban, Batista. E tem um outro detalhe. Só você parar e ver como é que o Marcelo vai escalar amanhã. A informação que eu tenho, o Breno pode confirmar ou não, se sofrer um Transferban de novo do Luiz Aquim, a punição da Ponte é para 3 janelas, independente de se pagar, porque é rescindente. Então tem que dar um jeito de pagar os dois problemas. O Transferban que está efetivamente instalado e a dívida com o Luiz Aquim. Esse do Luiz Aquim tem 45 dias. Então, né, vai ter aí um tempo maior para poder se preparar. Agora, esse Transferban que está entre 1 milhão e 800, acho que é isso. A Ponte tem que pagar imediato. Aliás, eu não consigo entender o procedimento, porque veja, com o patrimônio que a Ponte tem, se ela for em qualquer banco, ela consegue levantar esse dinheiro. Mas como vai pagar depois? Olha, você pode parcelar isso, né? Faz um parcelamento, existe. E eu não estou nem falando do estádio, porque parece que o estádio está penhorado.
Mas tem o Jardim Olinda, quanto vale aquilo lá? Onde tem o CT da ponte. Paineiras. Estou falando do terreno, nem o que está construído em cima. Quanto vale o terreno ali do Paineiras? Então, a ponte tem a impressão de que está retardando uma solução que já teria aparecido antes mesmo do início do Campeonato Paulista. E não dá para tocar o campeonato com o Sub-20. Não tem jeito. Ninguém é mais defensor do que a base na imprensa de Campinas, porque já venho falando isso há muito tempo, do que eu. Eu estou sempre dizendo, inclusive já falei aqui, se eu fosse presidente de algum time, eu colocaria no estatuto, faria uma assembleia e colocaria no estatuto, 30% do time tem que ser de jogadores da base, não o elenco, 30% jogando. Então, independentemente de qualquer treinador que chegasse no clube, ele teria que colocar 3 jogadores da base jogando. Agora, não dá para jogar nas costas desses meninos o Campeonato Paulista. Isso aí é uma covardia, porque eles não estão prontos. Eles não têm estrutura para suportar uma competição tão difícil assim. Você viu o que está acontecendo com o Flamengo lá no Campeonato Carioca lá ou não? Parece ter o clássico agora com o Vasco, já mudaram de opinião, né? Agora vai as estrelas. Porque o Flamengo, 3 jogos, 3 pancadas. Você tem que lançar aos poucos, né? Já está na zona de rebaixamento. É Colocar sub-20. quase que o time inteiro. Não dá, não, aí não dá. Eu concordo contigo.